Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a conversa de hoje é para você que sente exatamente esse movimento de exaustão e correria, e quantas vezes não apelamos para a questão de medicamentos que possam trazer um melhor bem-estar justamente para romper essa questão da exaustão, e na verdade o que eles fazem é permitir que a gente siga exausta, correndo e dopadas. Esse é um tema bem importante, não é aqui criticando necessariamente a questão do uso de medicação, mas entendendo que o uso de medicação, muitas vezes para processos emocionais e desequilíbrios psíquicos, ele não está no lugar simplesmente de resolver a questão. Ele pode apoiar, sim, processos terapêuticos, e isso tem sido uma recorrente de conversas dentro dos processos terapêuticos que eu faço com as minhas clientes, para entender qual é o momento de realmente contar com o auxílio de uma medicação psiquiátrica, no caso aqui que estamos direcionando para isto, ou mesmo uma necessidade de entrar com o uso de anticoncepcional. Todo mundo sabe que aqui no canal a gente fala muito sobre essa questão dos assuntos voltados para o feminino. Eu tenho um vídeo falando sobre a importância de menstruar, falando sobre ferramentas que a gente utiliza dentro desse ciclo para um melhor entendimento de todos esses nossos movimentos. Mas é importante entender que sim, existem momentos em que a gente precisa de um auxílio de um anticoncepcional. De repente a pessoa está numa crise ali de processos de endometriose, por exemplo, e ela precisa sim parar de menstruar por um tempo para cuidar disto de uma outra forma, porque senão isso pode trazer um risco maior para a saúde da mulher. Então, entendendo movimentos, riscos e necessidades, a gente vai adaptando esse momento de utilização de uma medicação. Dito isto, o importante é olhar para esse movimento que tem sido muito constante na nossa vida cotidiana, que é de seguir fazendo as nossas atividades de uma maneira muito acelerada, fora do ritmo e do tempo do corpo, não dando tempo e nem pausa para sentir os movimentos e emoções internas, não se relacionando com esses princípios que vamos chamar aqui dos nossos afetos, de como as coisas nos afetam, de como a gente é afetada pela nossa realidade. Então a gente às vezes acaba desenvolvendo uma dinâmica muito racional, muito mental, muito ali material, cuidando de aspectos físicos e materiais, que são importantes também. A gente precisa cuidar de trabalho, finanças, todas essas rotinas que são importantes para manter uma organização da nossa vida. Mas existe um aspecto que sustenta toda essa estrutura, que são os aspectos das nossas emocionalidades. Então, quando a gente passa por um processo de separação, de saída de um trabalho, de início de um novo projeto, tanto inícios quanto encerramentos, e durante os processos de decisões que a gente tomou e as coisas vão se movimentando, é importante que a gente pare para analisar esses movimentos e se colocar em sintonia com mudanças, com processos de luto e com outras diversidades de sentimentos e questionamentos que vão surgindo ao longo da nossa jornada, seja relacionada à nossa identidade, à nossa sexualidade, aos relacionamentos, todas essas áreas que a gente se questiona, e muitas vezes não tem suporte para olhar isso, então a gente vai atropelando e vai seguindo e sem entender e vai atropelando, e quando vê tá num buraco e não entende por quê. Porque não temos uma educação que é voltada para essa questão da emocionalidade, que acredita que você é que nem uma máquina que precisa sair fazendo as coisas e não se atenta a como você está se sentindo, como você está lidando com determinadas situações. É uma negligência que vem pelos estudos, pelo mundo da educação, que desconsidera este movimento nosso, e também depois, posteriormente, pelo mundo do trabalho, que é um outro lugar que também negligencia esse estado emocional. Enquanto mulheres, a gente sempre conversa nos vídeos e nas terapias sobre como o nosso corpo é negligenciado por conta de ter uma ciclicidade que parece que nunca cabe nos processos, porque não é dado espaço para esse movimento acontecer. É como se tudo fosse muito cartesiano, muito linear, só que dentro das nossas emocionalidades, isso não apenas as mulheres, o ser humano de uma forma geral, não tem essa consideração desses aspectos mais íntimos. Então, às vezes, uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, não está conectada só com uma questão ali que envolve aprendizagem, mas às vezes está conectada também com uma questão emocional.
Às vezes, uma perda de rendimento no trabalho também não está conectada só porque o profissional se desmotivou. Não, qual que é a fonte dessa desmotivação? Às vezes ele está passando por uma crise no casamento, na família, em alguma questão que está interferindo na produtividade no trabalho. Resolve simplesmente demitir ele e colocar outro no lugar, como se ele fosse só uma peça ali, um parafuso que eu troco, coloco o outro e a máquina continua rodando? Todos esses são processos que nos desumanizam. E é importante que pessoas em diversas posições dentro da nossa sociedade, desde um processo de coordenação, direção de uma empresa, ou mesmo professores, pensando nessas pessoas que estão acima, né, que estão lidando com pessoas e que muitas vezes estão deixando de olhar esse aspecto humano, esse aspecto do afeto, esse aspecto das emocionalidades, que quando bem trabalhadas e sustentadas no processo, podem auxiliar não só as organizações, mas também as pessoas de uma forma geral. Quando a pessoa entende que há um movimento em que ela é acolhida dentro das suas dificuldades de processo, isso pode também dar para ela um lugar de segurança para vivenciar esses afetos de uma outra forma. Então é importante que a gente pense nesse exemplo que eu dei no começo, correndo exausta ou correndo exausta e dopada, para que a gente possa prestar atenção em qual é o acolhimento que a gente dá para as nossas emocionalidades e afetos, qual é o acolhimento que a gente dá para o outro, e se você hoje tem uma posição de liderança em qualquer setor, onde você lide com pessoas que estão ali do outro lado e você tem um poder de influência sobre elas, que você também, aqui é esse convite, se visualize dentro desse aspecto mais humano, ampliando a percepção para entender que nem tudo é só racionalidade, nem tudo está só no aspecto material, mas também envolve uma dimensão humana. E quando a gente está falando dessa dimensão humana, é entender todas essas particularidades. É entender que às vezes uma pessoa que de repente acabou de passar por um processo de luto, como na lei ela tem 2 dias só para poder faltar no trabalho, mas depois ela precisa voltar como se nada tivesse acontecido, isso na dimensão de dentro não vai ser desta forma. Entender que um processo de luto, por exemplo, só para falar desse aspecto em si, ele demora até 3 anos para ser elaborado. E no meio disso a pessoa vai passar por altos e baixos, por movimentos de questionamento interno, movimentos de conseguir resolver aquilo, e às vezes essas coisas vão voltando, ela pode voltar a sonhar, ela pode voltar a se questionar, e tudo isso tem uma dimensão muito profunda dentro. E isso vai sim afetar todos os aspectos práticos, não só nesses ambientes pensando em organizações, mas inclusive dentro das famílias e dentro das relações e relacionamentos. Entender que muitas vezes o outro teve uma mudança ou entrou dentro de uma atmosfera que de repente você desconhecia dentro desse outro, mas que ele está lidando ou ela está lidando com diversas questões que são novas. A própria questão, eu vou dizer aqui porque a gente estava usando como exemplo, a própria questão de um luto. Quando a pessoa está trabalhando esse movimento, ela vai passar por modificações internas, modificações de comportamento e modificações inclusive de visão de mundo, de questionamento e também de ciclos de altos e baixos. Então é importante, quando a gente está dentro de uma relação, a gente também considere essa dimensão humana de transformação e mudança do outro e de como a gente também pode ser esse pilar de segurança e amorosidade para que o outro possa desenvolver todos os movimentos que ele necessita. Lógico que não é só uma coisa, o outro está se movimentando e eu estou sendo apoio. Isso também é cíclico e isso também se movimenta, porque muitas vezes os dois estão vivenciando questões juntos. E aí um precisa ter amorosidade com o outro para que esse processo aconteça de uma forma mais positiva, que a pessoa sinta ali um ponto de segurança e a partir desse ponto de segurança ela possa olhar profundamente para essas emocionalidades. Essa questão é muito importante porque se dentro de um processo importante de elaboração a pessoa não tem esse movimento de cuidado e amorosidade, ela pode bloquear isto e isso depois vai ter uma reverberação lá na frente. A gente sabe que todos os processos que precisam ser elaborados e não o são na época certa, depois retornam lá na frente, muitas vezes já como um desequilíbrio muito mais profundo dentro do nosso psiquismo, causando inclusive doenças emocionais e físicas. Então é importante entender que elaborar questões como luto, separação, encerramentos de ciclos e tudo mais, não é só opcional. Não existe opcional nessa questão. Existe você não cuidar disso no momento e isso depois vai reverberar de uma forma muito negativa lá na frente, inclusive podendo se manifestar
como doença física mesmo, como dores, como cansaços ou como desequilíbrios psíquicos, como uma depressão, por exemplo. Então, esse é o meu convite para que a gente consiga fazer uma parada dentro do nosso tempo, fazer um inventário dos nossos processos, o que de repente a gente precisa olhar com mais calma, dedicar uma atenção, levar sim para um processo terapêutico. De repente aquilo que já passou 10 anos, eu trato pessoas que a gente está conversando sobre questões que já se passaram 6, 7, 8 anos, porque no universo de dentro não existe tempo. A questão também não é linear no tempo e espaço. Muitas vezes questões não elaboradas ficam reverberando dentro como se fosse ainda um momento presente. E isso desgasta a nossa energia. Pensamentos acelerados, excesso de pensamento desgasta a nossa energia. Excesso de fala, de comunicação também desgasta a nossa energia. E tudo isso pode provocar esse movimento de sensação profunda de exaustão. E quando a gente está nessa sensação profunda de exaustão, o primeiro movimento é esvaziamento. E para fazer esse esvaziamento, a gente pode desde fazer processos de relaxamento profundo, isso podem ser técnicas meditativas, pode ser uma massagem relaxante, há processos mais profundos de análise dessas questões para conseguir fazer elaborações. E isso não tem outra forma a não ser fazer dentro de um processo terapêutico, dentro de uma escuta atenta de um terapeuta, para que a gente possa ir organizando esses movimentos que estão de repente emaranhados e no emaranhamento eles desgastam e esvaem a nossa energia. Então, mais do que ficar pensando como colocar energia para dentro, porque isso é um movimento que a gente pode fazer com a murcha bustão, com a questão dos alimentos, todas são formas de recarregar a nossa energia, mas o que eu diria hoje muito mais seria esse olhar como eu faço para não perder essa energia que foi carregada. Porque se eu estiver num constante emaranhamento de pensamentos, aceleração de pensamentos, multiplicidade de pensamentos cruzados, excesso de fala, estou me perdendo nas minhas organizações internas, isso também vai consumir uma energia muito maior do que o volume de energia que eu consigo trazer para dentro com questões que a gente tem falado aqui, que alimentem o nosso espírito, a nossa criatividade, ou mesmo o nosso corpo através de uma alimentação. Então, mais do que saber como colocar essa energia para dentro, a grande chave de hoje é como não perder essa energia de forma excessiva, de forma que eu fique esvaziada e nesse sentido eu tenha esse movimento de exaustão em que eu sinto que, apesar de exausta, eu não posso parar, eu preciso continuar, um monte de coisa depende de mim, da minha casa, do meu relacionamento, do meu trabalho, e aí eu fico nesse processo quase que me arrastando. Isso é prejudicial, isso a longo prazo o corpo não sustenta e é por isso que algumas pessoas desenvolvem questões não apenas psíquicas, como também físicas. Dentro das questões psíquicas, a gente vai saber, por exemplo, que um quadro de depressão, muitas vezes, ele vem anteriormente associado a um quadro extensivo de um estresse que foi sustentado por um longo tempo. Então, geralmente, pessoas que vêm de estados depressivos, que chegam a estados depressivos, elas vêm de uma aceleração constante, que chega uma hora que o corpo não sustenta, ele baixa de uma vez um monte de questões hormonais que também a gente tem internamente e que cuidam dessas questões de como a gente se sente e como a gente sente as coisas. Lembrando que as emoções não são só um movimento de sentimento, mas ele também pode ser um movimento e muitas vezes é uma questão de movimentação hormonal dentro do corpo. Se a gente desequilibra isso, a gente desequilibra a nossa emocionalidade. Então a grande pergunta de hoje é: como você está cuidando de segurar e manter a sua energia dentro e manter a sua energia firme para processos que valham a pena, sem ficar desperdiçando em ida para o futuro na ansiedade, ida para o passado em remoendo mágoas e angústias que já passaram e a gente fica revisitando e não tem mais necessidade. Tudo isso entendendo que esses movimentos de deslocamento geram perdas energéticas. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje e eu encontro você no próximo vídeo.